sua Bíblia. Lá em Mateus 6,6. Glória a Deus, amém? Amado irmão, todos nós temos uma perspectiva de vida, né? De ter ter qualidade de vida, é o que mais temos ouvido aí, né? Como temos qualidade de vida? Eu estive pensando a respeito disso, né? É o que mais hoje tem o ser humano tem buscado hoje, né? Homens, mulheres, crianças, jovens hoje têm procurado buscar uma qualidade de vida, né? Para a sua saúde, não somente para a sua saúde, mas para a sua saúde mental, né? Para a sua saúde física, né? E também nós precisamos buscar uma qualidade de vida espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem se divide em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, como é que se diz? Então, nós temos que tratar do quê? Temos que ter uma qualidade de vida no corpo, temos que ter uma qualidade de vida emocional na alma, né? A alma representa o nosso emocional, e precisamos ter qualidade de vida no nosso espírito, que representa a nossa vida espiritual. Então, como é que se diz? Se nós realmente só investirmos no nosso corpo e esquecer da nossa alma, não vai adiantar de nada. Não é verdade? A qualidade de vida, ela é inversa, ela não começa no corpo, depois a alma e depois o espírito. Não, essa sequência é errada. A qualidade de vida começa de dentro para fora. Então, quando você tem uma vida, então começa do quê? Começa do teu espírito, a qual atinge a tua alma, e a tua alma atinge o teu corpo. Já foi até cientificamente comprovado que a pessoa que não tem uma qualidade de vida, que ela não é um homem, uma mulher de fé, que tem um relacionamento espiritual e que ela não tem uma alma sadia, é a pessoa que mais adoece no mundo. O corpo dela padece. Não tem aquele ditado: se a mente não funcionar, a cabeça não funcionar. Está relacionado ao que a cabeça? A alma. Se a cabeça não funcionar, o corpo padece, enfraquece, adoece. A maioria das enfermidades do nosso corpo está relacionada à vida espiritual e à vida emocional. Então não é buscar ao contrário, de fora para dentro. Não, é buscar uma vida, uma qualidade de vida de dentro para fora. Né? De dentro para fora. E como fazer isso? É aí que nós precisamos realmente focar a nossa mente, entender a importância disso e fazer o quê? E viver isso, dar prioridade. Quando você dá prioridade, você valoriza aquilo e você dá prioridade àquilo, você acaba executando. Quando você não entende aquilo, não prioriza aquilo e não valoriza aquilo, a tua vida não muda. Você vai ficar como aquelas pessoas que só querem ser felizes, que só querem ter uma vida saudável. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu quero uma vida saudável, eu quero uma vida assim, eu quero, mas e aí? O que nós temos feito? Qual é o caminho que nós temos trilhado? Né? É como um médico, é como é que se diz, uma receita que você vai fazer. Você precisa seguir as regras da receita. Você vai fazer um bolo, não é assim? Não tem a quantidade certa do fermento, não tem uma receita, não tem uma norma para poder ser feito o bolo. Primeiro vem o fermento, vem a farinha, não vem a água, vem o que você for fazer, tem os elementos certos.
de acordo com aquele bolo que você vai fazer. Cada bolo é diferente um do outro, né? Mas tem o quê? Tem os seus ingredientes. Cada bolo tem os seus ingredientes. Irmãos, na vida espiritual, por isso que Deus usou muito das suas parábolas, suas pregações relacionadas à vida, para poder nos dar uma compreensão melhor do que se trata o mundo espiritual. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma semente. Ele que estava falando a respeito do quê? De plantar. O reino de Deus é isso, você planta Cristo. Quando Cristo está gerando, o que acontece? Que você vai plantar o conhecimento, você vai plantar o quê? Todos os ingredientes que vai te levar você a um relacionamento com Deus corretamente, para você crescer, ter uma vida, uma qualidade de vida saudável, forte, resistente e viver com força, com poder, né? Com sucesso. Então é isso. O reino de Deus também é dessa maneira. E muitas vezes, aí essa vida que nós vivemos, nós temos se comportado ao contrário. Nós temos agido ao contrário. As pessoas estão buscando o corpo, depois a alma, depois o espírito. Só que é o que acontece. Esse não é o segredo. O que traz a mudança, a transformação é de dentro para fora. É de dentro para fora. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Buscar o seu reino, né? Vamos lá, Mateus 6,33. O que diz aqui a palavra de Deus? Diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas. Em outra linguagem, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Agora, o que é reino? Essas coisas que nós precisamos entender. É por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual ela é bagunçada. Né? Nós não temos uma qualidade de vida espiritual. Por quê? Porque nós não obedecemos os princípios. O que forma, o que cria, o que constrói uma vida saudável. Uma qualidade de vida espiritual. A gente queremos construir uma qualidade de vida em nossas vidas, de que jeito? Do nosso jeito, né? A gente quer inventar o bolo. Eu vou criar um bolo. Eu vou fazer do meu jeito que é mais fácil. Eu não vou seguir essa receita que a irmã me deu não, que é a receita que é perfeita, que é o bolo saboroso que ela acabou de experimentar. Aí ela fala assim, não, eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer do meu jeito. Aí faz do jeito dela. Aí ela vai experimentar o bolo que ela fez do jeito dela. Ela fala, não saiu igual que a irmã, que eu comi o da irmã. Não é assim? Muitas vezes, o que será? Aí vai reclamar para a irmã, eu fiz o bolo. Eu fiz o bolo lá e meu bolo não deu certo, não ficou igual ao seu. Não é assim? Não ficou com o mesmo sabor, não ficou com a mesma qualidade do seu. O que será que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Deixa eu ver essa receita de novo. Me ensina. É assim. E é isso que acontece na nossa vida. E é isso que acontece na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento. É o que eu quero falar hoje. Qualidade de vida, irmãos, vem de um relacionamento. Não vem de uma vida qualquer com a pessoa. O casamento, né, assim, em tudo na vida. Uma boa amizade, ela vem do quê? É de qualquer jeito? É construído de qualquer jeito? Não, né? Quando você quer fazer amigos, você faz o quê? Você faz tudo de ter uma qualidade de uma amizade, uma qualidade de vida, de um relacionamento de amigos, de fazer tudo que verdadeiramente, o que faz uma boa relação entre os amigos?
É isso, não é? É a honestidade, né? É o coração bom, né? Às vezes é a gentileza, às vezes é a carisma, né? Assim, a honestidade, a sinceridade. Quando você tem um amigo de verdade, aquele amigo que ele te dá todas as qualidades, ele mostra para você toda a importância que você precisa que ele seja seu amigo. Você nunca tem um relacionamento com uma pessoa, se ela é desonesta, se ela é mentirosa, não é assim? Você sempre procura qualificar, não é? Selecionar. E como se qualifica e como se seleciona? Com detalhes, né? Pô, deixa eu ver se o cara é legal, né? Se essa pessoa é bacana, né? Se ela é honesta, se ela é sincera, se ela é direita, se eu posso confiar nela, né? Porque relacionamento é isso, né? Ela é criada dentro do quê? De confiança, de segurança, né? De o quê? De alicerce. Você não quer uma amizade para durar uma semana, você quer uma amizade para a vida inteira. Não tem aquele amigo que você conhece há 40 anos, até hoje você mantém com ele? Não tem aquele amigo que você, nossa, ama de receber em casa? Quando ele chega, você tem uma alegria. E o que você faz para receber esse amigo? Né? Na sua casa, para você recepcionar ele. O que você faz? Tudo, né? Ah, vai em casa hoje almoçar, então o que você faz? Você faz o melhor para eles. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente chamamos de especial na nossa vida. Fez parte da minha história, né? Fez parte de lá, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Foi uma relação firme, né? Consistente, sincera, né? Forte, transparente, né? Como é que se diz? Ele, como é que se diz? Foi aprovado para ser seu amigo por você. Não é assim? Você aprovou. Tudo que a gente aceita, irmão, nós estamos falando o quê? Nós estamos aprovando. Tudo que a gente coloca lá, eu aceito, eu gostei, você está fazendo o quê? Dando uma assinatura de aprovação. Você vai comprar uma roupa, ela caiu bem em você, você faz o quê? Você chama o vendedor e diz, ó, aprovado, né? Vou ficar com ela. É assim. Na vida espiritual, irmão, com Deus não é diferente. Deus quer que as coisas encaixem direitinho em nossas vidas. Deus quer que as coisas realmente encaixem certinho em nossas vidas. E quando nós chamamos de Deus de Pai, onde a Bíblia diz, Abba, Pai, nós estamos falando de quê? Quando nós chamamos a pessoa de Pai, nós estamos falando do quê? De família. Nós estamos falando só de família? Não, nós estamos falando de relacionamento. Mas nós estamos falando só de relacionamento? Não, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de intimidade, porque é isso que é o que constrói um relacionamento. Não é você levar de qualquer, você não constrói nenhuma amizade, você não constrói nenhum casamento, você não constrói, como é que se diz, nada na vida, uma boa profissão, você não constrói na sua vida uma história, você não constrói sem um relacionamento, sem base, sem coisas realmente do que vai fazer, o que vai construir aquilo. Uma casa, você não constrói ela de ponta cabeça, você não começa ela pelo telhado. Você começa a construção pelo telhado? Não. O telhado ele pode ser o mais lindo que for, mas você não começa por ele. Ele pode ser o mais perfeito, o mais correto, o melhor para você, mas só que não começa com ele. Né? A construção tem o seu meio de se construir. Eu que trabalho na área de corretagem, acompanho muitas e muitas construções de vários tamanhos, é prédio, é casa, é prédio de todos os tamanhos.
E Deus é tão perfeito em colocar a gente nesse ramo, né? Para a gente entender tanta coisa, porque todas as coisas, irmão, tem coisas assim que não tem jeito. A gente olha, o Espírito Santo já te dá aquela visão assim, é assim a vida espiritual. E uma vez eu olhando para a construção, eu fiquei observando aquilo desde o terreno, como que era ser feita a construção, eu pude perceber, falei, nossa, para que tanta profundidade esses buracos? Mas primeiro qual que é? Existe todo um processo, né? Você vê aqueles prédios lindos, mas você não sabe o trabalho que deu para chegar lá. Não é assim? Você não sabe, você fala, que prédio lindo, que prédio maravilhoso, mas você não sabe o trabalho. A maneira que ele foi construído dia a dia, para ele poder ser aquele prédio lindo, para ele ser aquele prédio habitado, muito bem seguro, né? Bem habitado. Então o que acontece? Tudo começa do quê? Do zero, irmão. Se limpa a terra. E nem começa pela limpeza. Primeiro faz o quê? A gente chamamos de topografia. Primeiro, irmão, nós demarcamos a terra. É uma terra de 3.000 metros quadrados, a gente vai lá, o topógrafo vai lá e demarca toda a terra. Demarca todo o terreno. Quer dizer o quê? O que quer dizer demarcação? Esse aqui é o limite, ó. Esse aqui é o que nos pertence. Nós não podemos nem invadir a direita, nem atrás, nem na frente, nem à esquerda. O terreno que nos pertence é esse aqui. O proprietário não pode. Ele está dizendo que tem que ser desse jeito, senão, se eu invadir o terreno do vizinho, eu sou multado, eu sou processado, e eu tenho que pagar o terreno do bem, ou desmontar, quebrar tudo. Olha como que é. Eu já participei de alguns terrenos que o vizinho invadiu, metros para o outro terreno, e eu tive que falar para o proprietário, e o proprietário teve que acionar a pessoa que invadiu. E ele teve que derrubar o muro e puxar, ao prejuízo que teve, derrubar o muro judicialmente e puxar o terreno na linhada, no limite dele. Então, irmão, tudo tem o quê? Uma sequência. Mas isso para que é? Toda essa situação para que é? Para o interesse é o quê? O propósito. Qual é o propósito de tudo isso? Que o construtor está fazendo? De construir o prédio, né? Esse é o propósito final, de construir o prédio. Ele já tem na cabeça dele, já está no projeto, já está arquitetado, porque ninguém vai arquitetar no processo, né? Você tem que arquitetar antes. Então, como é que se diz? O dono do projeto já tem tudo pronto. O dono do projeto já está tudo certinho, demarcação, tudo certinho, como vai ser o alicerce, como vai ser a fundação, como que vai ser o processo, como vai ser tudo. Todo o processo da edificação daquele prédio. Ele já tem em mãos todo o projeto, está tudo arquitetado. Assim é Deus com a gente. A tua vida, irmãos, o projeto, Deus já tem. Já está tudo pronto diante de Deus ao seu respeito. Já está tudo desenhado, tudo muito bem elaborado. Por quê? Porque Ele é o mestre dos mestres em construir. Ele é o mestre dos mestres em fazer todas as suas obras por excelência. Lá tem uma construtora que eu trabalho hoje, que ela se chama CNPD, lá no Alphaville. Ela tem 50 anos de história. Os clientes que vivem lá, por quê? Porque ela sempre foi rigorosa na construção dela. Nunca atrasou uma obra. As obras que ela entrega verdadeiramente é de qualidade. Então quer dizer o quê? Tem uma credibilidade. Quando você vai oferecer outro produto para outros cristãos, para outras pessoas lá, sabe o que eles falam? Eles comentam? É da NPD? Não. Então, não me interessa não. Por quê? Porque ele já tem na cabeça deles que a NPD trabalha com excelência.
que todos os vizinhos dele, ou amigo dele, ou da família dele, que comprou o MPD, elogiou. Falou, olha, os caras são bom, pode comprar, não é assim? Pode comprar um MPD que é garantido, entrega, tem qualidade, a obra é tudo muito bem feita. Então, como ele diz, tem o quê? Tem credibilidade. É o que nós precisamos entender de Deus. Nós temos uma dificuldade de se render. Irmão, todo engenheiro que é contratado para o dono da obra, ele tem que seguir a letra. Ele não pode acrescentar um prego sem a permissão do dono. Ele não pode sair. Tem fiscal, tem engenheiro, tem três tipos de engenheiro. Tem engenheiro operador, executador da obra, que acompanha a execução, e tem engenheiro, que ele é mestre dos mestres, que ele acompanha para ver se tudo está saindo de acordo com o projeto. Entendeu? Aquela construtora, ela tem a total responsabilidade de entregar o seu projeto, de entregar a sua obra de acordo com o que foi projetado para o proprietário. Senão ele entra no prejuízo. E antes da entrega, irmão, é o mestre dos mestres, o mestre de obras, o mestre de obras responsável, o cabeça daquilo, ele tem que fiscalizar antes de ele aprovar, antes de ele assinar, antes de liberar os caras a obra, ele tem que fiscalizar tudo, se tudo saiu de acordo com o projeto. Você vê que é exigência? Mas nós, ser humano, muitas vezes não estamos acostumados com isso, de seguirmos regra, né? De seguirmos princípio. Nós temos uma natureza em nós, dentro de nós, insubmissa, né? Nós somos de uma natureza muitas vezes de desobediência, de insubmissão. Isso se chama-se o quê? Quando o homem é insubmisso, a mulher é insubmissa, o que quer dizer? Orgulho. E esse é um dos sentimentos dentro dos nossos corações, que ele é camuflado, né? Que ele não tem muitas vezes reações, e nós muitas vezes não aceitamos isso. Porque tudo que você não se submete, você está sendo o quê? Orgulhoso, prepotente. Você não acha que você tem que submeter aquilo, as regras, né? É que nem casamento. O machista diz o quê? Não, é eu que mando, eu não quero me submeter à mulher. A mulher dá uma opinião, não vale. E quem é que perde com isso? Ele. Porque a relação aos poucos vai se deteriorando. Então, submissão, irmão, não quer dizer de ser a mulher ser empregada do homem ou o homem ser capacho da mulher. Não, submissão é isso, é se submeter, é entender, é se convencer que aquilo que o outro está realmente fazendo é certo, é correto. Como é que se diz? É isso que a Bíblia chama de um coração humilde. É isso que a Bíblia chama-se de um coração humilde, aquebrantado, porque ele se submete, ele entende, ele não está preocupado de ser menos ou mais, ele está preocupado com o quê? Que ele ama o seu esposo ama a sua esposa, e que tudo aquilo que ela está pedindo, ou que ele está pedindo, está correto, é para o bem de uma boa relação, porque isso constrói cada vez mais os laços do relacionamento, torna-se um relacionamento mais forte, mais firme. É que nem uma construção, quando nós seguimos a regra, a construção sai perfeita e não tem que se preocupar. E é isso que está
está faltando em nós como os cristãos. Muitas vezes fomos ensinados a se relacionar com os irmãos, fomos ensinados a se relacionar com os pastores, fomos ensinados a se relacionar com a igreja, fomos ensinados a se relacionar somente com a Bíblia, a letra, o conhecimento. Mas nós muitas vezes não somos ensinados a ter um relacionamento com Deus, de filho papai. Relacionamento é o quê? É o que te traz comunhão e intimidade, aonde existe uma pista de duas mãos, aonde você expressa o seu coração e aonde Deus expressa a vontade dele. E isso faz o quê? É um relacionamento que não tem nada do que se esconder. Quando o marido esconde da esposa, vai ter problema quando for descoberto. Quando a esposa esconde do marido, vai ter problema quando for descoberto. É assim? Quando você vai construir uma obra, alguém executou sem o consentimento do patrão, sem o consentimento do engenheiro, ele vai ter problema, vai ser mandado embora, vai perder oportunidade. Por quê? Porque, como é que se diz, o engenheiro vai chegar lá, vai ver que foi feito errado, vai descobrir, vai falar: se você aqui que estava responsável pelo muro, está tudo torto, quero nem saber. Ou ele manda embora, ou ele responsabiliza o funcionário. Não é assim? Então, como é que se diz? O relacionamento com Deus é isso, amado. Por isso que a palavra de Deus: buscai o seu reino. O que é o reino? O reino simboliza o quê? Um governo, né? Um governador, uma pessoa responsável, uma pessoa que vai administrar, uma pessoa que já tem as suas leis, as suas vontades, os seus desejos definidos para quem ele vai governar. Isso é Deus. Ele já tem o seu projeto, já tem tudo arquitetado, tudo pronto. E o que a Bíblia diz? Boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então nós sabemos que o que Ele tem, todos os seus planos, todos os seus propósitos, a sua vontade, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida. Não temos o que questionar. O que nós temos que fazer? Se existe um governador, se existe as leis, e se ele sabe o que ele está fazendo, que é bom, perfeito e agradável, o que nós temos que fazer? Se submeter. Quando você contrata um eletricista para a sua casa, que ele diz que ele é profissional, você já sabe que foi uma boa indicação, que realmente ele é um bom profissional. Quando ele acaba de fazer, você vai questionar ele. Você não sabe de eletricidade. O que você vai fazer? Muito obrigado. Está pronto. Ficou perfeito? Ficou perfeito. Tem garantia? Não. Garantia. Pode ficar tranquilo. Está perfeito. A senhora não vai ter mais problema nisso. O senhor não vai ter mais problema nisso. O que você faz? Quando ele for embora, você vai mexer na fiação tudo de novo? Você vai quebrar tudo de novo? Você vai ver tudo o que ele fez? Não, você vai fazer o quê? Confiar. Por quê? Porque ele é um profissional, apto, preparado para aquilo, estudou, fez por onde te garantir o que ele vai fazer. Assim é Deus, irmãos, conosco. Só que o reino de Deus, as leis de Deus, a boa e agradável e perfeita vontade, ela não é imposta. Ele não é um ditador que impõe para o ser humano. Deus não impõe para você a vontade dele. Ele não impõe as leis, ele não impõe o projeto, ele não impõe o que ele tem de bom, agradável, o que ele sabe para fazer, que é um grande profissional no que faz. Ele não impõe. Ele tenta te convencer. A verdade. Não foi o que Jesus disse? Conhecereis a verdade nos libertará. Você precisa
conhecer. A verdade ela não é imposta, obrigatória. Você precisa conhecer e crer que ela é a verdade que vai te libertar. E essa dificuldade que nós temos no relacionamento com Deus é isso. De dentro para fora é isso. Em primeiro lugar, saber que Deus é Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Nós precisamos crer que os planos, os projetos, os propósitos de Deus é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Nós precisamos crer. E depois que nós cremos, nós se submetemos, porque a fé, ela se submete. Ela acredita, e quando você está falando, eu acredito, você está se submetendo àquilo. Então nós precisamos se submeter. E como que eu posso entender, como que eu posso ser um grande edifício? É saber o que Deus. Porque Deus vai ter você como cooperador para executar a obra dele. Ele vai te ensinar em detalhes como que a tua vida espiritual vai ter uma qualidade de vida. Ele vai te ensinar a você ter uma qualidade de vida. Mas para isso eu preciso obedecer um princípio. Eu preciso confiar. Eu preciso saber que Deus governa a minha vida, que Ele é o governador da minha vida. Eu preciso me submeter, me libertar desse orgulho, me libertar de querer ser dependente, porque esse é o nosso problema. É querer ser dependente, é achar que sabe a regra, é achar que vai conseguir, é ter certeza que vai chegar lá, e quando no meio do caminho não dá nada certo, o que a gente faz? Fica frustrado, decepcionado e não assume a responsabilidade. Joga a responsabilidade para a família, para os amigos, para a vida, para a economia, para o parente, para Deus. Joga a responsabilidade para todo mundo, menos para ele. Ele não acha que foi ele que errou. Isso é o que, irmão? Insubmissão é um sinal de orgulho e de soberba. E sabe o que Deus diz? Que Ele resiste o soberbo e orgulhoso. Que se não houver arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é uma aceitação do seu orgulho. É dizer para Deus, Deus, eu sou orgulhoso nessa parte. Eu tenho dificuldade de abrir mão disso aqui. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Senhor vai fazer. Eu tenho dificuldade de me submeter a isso, Pai. Livra do meu orgulho. O Senhor resiste o orgulhoso, me liberta do orgulho. Me livra do orgulho. Então, o que a palavra de Deus diz, irmão? Reino, governo de Deus. Deus está na direção, Deus está no controle. E Ele já colocou um executor para a igreja, que é o Espírito Santo. O que Jesus disse? Olha, para os discípulos, olha, eu vou para o meu Pai. Vocês fiquem em paz, ficam tranquilos, vocês não estão órfãos, a obra vai continuar. Entendeu? Tudo que iniciou na vida de vocês vão terminar. Jesus estava falando isso. Ó, tudo que eu iniciei lá atrás, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para vos ensinar toda a verdade. Não foi para impor, mas para ensinar você como verdadeiramente ter uma vida de qualidade, uma qualidade de vida espiritual. Mas nós não. Nós queremos sempre, nós se desviamos, somos insubmissos e queremos seguir a nossa própria regra. E nós não vamos conseguir, irmãos. É como patinar, é como um carro que cai numa lama e fica patinando. O dia, a semana, os meses, os anos vão se passar e você vai ser a mesma pessoa que só acredita, que só crê, que só frequenta a igreja, que só ouve a palavra, entendeu? Mas ela não está surgindo com efeito, ela não está trazendo mudança. E lá em 2 Coríntios diz o quê? Em 1 Coríntios 2 diz o quê? A palavra, o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus e salvação para todos os que crerem.
A palavra salvação está ligada ao quê? À libertação. A palavra libertação está ligada ao quê? À transformação. Quer dizer, Deus está pegando você um vaso de barro, cru, duro, cheio de dificuldades, cheio de problema, cheio de coisas para mudar, e fazendo o quê? A gente se torna o quê? Nas mãos do oleiro, não é assim que a Bíblia diz? E ele trabalha para fazer um vaso do jeito que ele quer, que é bom, que é agradável, que é perfeito. E o que ele faz com o vaso? A Bíblia diz que ele deposita o seu tesouro. Poxa, por que Deus não poderia depositar o seu tesouro em um vaso de porcelana? Por que Deus não podia construir um vaso de ouro, já tudo pronto, né? Com todas as resistências, com tudo? Não. Por quê, irmãos? Porque Deus é Deus de relacionamento. Ele gosta de pegar do começo e trabalhar até o fim, porque tudo tem que sair de acordo com sua vontade, entendeu? Ele tem que olhar, mas ele não olha para fora, porque vaso de barro não tem expressão. Vaso de barro, se você colocar, você pegar um púlpito, né, onde tem milhares de pessoas, e você colocar um vaso de porcelana, um vaso de prata, um vaso de ouro e um vaso de barro, quem que você acha que as pessoas vão escolher? Qual que mais se destaca? O vaso de barro não tem aplausos, o vaso de barro não tem destaque, o vaso de barro não tem ambiente para ele, o vaso de barro não tem reconhecimento de ninguém. E esses são os nossos problemas. A nossa vida, nós queremos buscar reconhecimento, nós lutamos para termos reconhecimento, brigamos para recebermos aplausos, né? Lutamos, né, para estarmos aonde? Em algum púlpito onde todo mundo veja e admire. E por isso nós frustramos e se decepcionamos quando tudo isso não ocorre. E o vaso de barro é diferente, ele não tem expressão nenhuma. Ele se olha para ele, não é nada bonito, nada expressivo, não chama atenção, não tem nenhum valor, entendeu? Que é de barro você encontra em qualquer lugar, né? Não tem. Mas o que Deus disse? Deus fez um vaso de barro e colocou o seu tesouro. Quer dizer que ele quis dizer o quê? O que tem dentro é muito mais valoroso do que lá fora. Por que o diabo luta contra você? O diabo não luta contra o mundo, porque o mundo está aí, ó, como um vaso de ouro, como um vaso de prata, está do jeito dele, da forma que ele quer. Ele não tem problema com aqueles ímpios, com os que são do mundão. Ele não tem problema com esses. Esses que aplausam, então ele sabe como agradar um vaso de ouro. Ele sabe como agradar um vaso, né, de porcelanato. Ele sabe como agradar esse vaso. Como que eu agrado esse vaso? Foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. Olha, se tu me servir, ó, esse reino aqui é teu. Tudo que tem aqui é teu. Eu dou para você. Aplausos, reconhecimento, você vai ser um rei diferente, vai reinar, né? Vai ter aí aplausos, entendeu? As pessoas vão se curvar diante de você, vão dizer para você que você é o cara, que você é a rainha, que você é isso, vão encher de aplausos, de elogios, né? De reconhecimento, você vai ter tudo. E é isso que o diabo faz com os homens lá fora, com o ser humano. E o ser humano cai na sua armadilha. E Deus trabalha o oposto. Deus faz um vaso de barro, que não tem aparência, que ninguém aplaude, que não é reconhecido em lugar nenhum. Parece que nós somos a pessoa mais odiada e muito mais isolada da terra. Não dá essa sensação?
Entendeu? Mas nós não sabemos que nós somos muito mais valorosos porque nós temos algo. Eles não têm algo dentro, nós temos algo dentro. E esse algo dentro se representa o que? Cristo em nós, a sua palavra em nós, a boa, agradável vontade de Deus em nossas vidas. Um Deus soberano que governa, que nos conduz, que nos guia e quer que nós tenhamos uma vida de qualidade. No espírito, na alma e no corpo, porque uma coisa vai chamar a outra. E é isso que Deus estava falando em buscar o reino dele. Busque em primeiro lugar essas coisas, você não com comida, com bebida, que isso vai vir ao decorrer. Por quê? Porque você está trabalhando no espírito, você está trabalhando na alma e o teu corpo vai receber todas as recompensas, o resultado. Por quê? Porque você está construindo algo correto, de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está em harmonia com Ele. Isso é relacionamento. Por isso que nós temos que buscar relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aqui no capítulo 6 mesmo, no capítulo 6 de Mateus, versículo 6 diz o quê? Olha o que Deus diz. Eu quero dar um princípio para você. Se você quer ter uma qualidade de vida com Deus, nós somos um vaso, nós estamos sendo construídos, nós precisamos estar nas mãos sempre do oleiro. Nós não podemos sair da mão do oleiro. Nós temos que estar na mão do oleiro continuamente, para que o vaso saia de acordo com a vontade de Deus e ele possa depositar todo o seu tesouro. Você só deposita um tesouro dentro de um vaso, irmão, se você tiver segurança, confiança. A Bíblia diz que Deus não deposita em vaso quebrado. Deus não deposita o seu tesouro em vaso rachado, com buraco, quebrado, com deficiência, que mais tarde esse tesouro vai ser roubado, que mais tarde esse tesouro vai ser violado, que mais tarde esse tesouro vai se perder. Não. É por isso que é Ele quem constrói o vaso. Ele constrói o vaso por quê? Porque ele está depositando o seu tesouro e ele precisa que aquele vaso sustente, que aquele vaso aguente, que aquele vaso garanta, tenha todas as garantias para que o seu tesouro, por quê? Tudo que Deus cria não é passageiro, na vida espiritual é eterno. Nós estamos caminhando para a eternidade. Tudo que Deus está fazendo aqui na terra é para nós levarmos também para a eternidade. Nós estamos passando pelo processo da vida eterna, o processo de mudança, de transformação, de lavagem, de acrescentar, de construir, de construção, para chegarmos lá e falar: opa, como disse Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé. Para quando chegarmos lá diante do Senhor, o Senhor diz: ô filho bendito, ó filha bendita, entre e se deleite na casa do seu Senhor. Você já tem a sua coroa, já tem o seu anel, já tem a sua roupa preparada e já tem a sua casa. Tudo certinho para você. Amém? Então, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 diz aqui: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore, e o seu pai em segredo, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto e fechem a porta e orem ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Por que segredo? O que é a palavra segredo?
algo que ninguém participa. É um lugar reservado que ninguém entra, ninguém pode te incomodar, ninguém pode participar, é só você que sabe e só Deus que sabe. Isso é segredo, é um lugar secreto. Nós não, cristão não fica procurando púlpito, cristão procura altar. Púlpito é para quem gosta de aplauso, quem gosta de ser reconhecido, né? Quem gosta de, né, de grandeza, de confete, de elogio. Quando um homem e uma mulher é de Deus, você pode ter certeza que ela veio do altar, ela não foi criada em púlpito. Ela sabe quem ela é e a vida que ela leva com Deus, de comunhão e de intimidade. O que faz um cristão de verdadeiro, irmãos, não é só baseado no conhecimento, é na relação. Aqui a palavra é um aprendizado, ela muda conforme, como o Tiago disse, né? Não seres ouvintes somente da minha palavra, mas sim praticante. Ela só tem resultado quando você pratica. Então o que Jesus está falando? Por que quarto secreto? Não, o quarto secreto, Jesus não estava falando só daquela petição que diz no reino, de buscar as demais coisas. Não, o quarto secreto é lugar de você particular, é um lugar de comunhão e de intimidade, aonde Deus está te dando a oportunidade, onde Ele está ali presente, bem ali presente, muito mais presente do que você imagina, ali com seus ouvidos, com seus olhos, ali com seu coração inclinado para você, esperando de você. Um momento do que? De aquebrantamento. O que é aquebrantamento? Salmo 51, 17. Perdão. Salmo 51, 17. Vou ler. Na minha linguagem está assim: o sacrifício que desejares é um espírito quebrantado, não rejeitará um coração humilde e arrependido. O que é um coração aquebrantado? Não é um coração só de choro. Você chorar, somente chorar, não quer dizer. Quando você chora na presença de Deus, você está quebrantando o teu coração. Mas você está dizendo para Deus o seguinte: no teu coração tem que fazer o seguinte: Senhor, eu estou errado, estou sempre errado, e eu dependo de Ti, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu quero ser uma filha melhor, eu quero ser um filho melhor, e eu preciso que o Senhor me faça melhor. Eu não estou dando por satisfeito a vida que eu levo, ainda não estou tendo uma qualidade de vida que o Senhor espera espiritual, e eu preciso acertar, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso saber, papai, e executar isso, para eu poder executar, que o Senhor me ajude a mudar. Se é um problema de orgulho, o que a palavra de Deus diz? Um coração aquebrantado é um coração que demonstra submissão, dependência de Deus através do arrependimento. Se é um orgulho, é você entender que você é um orgulhoso, que se você não está dependendo, se você não está se submetendo, é sinônimo de orgulho, e que você precisa se arrepender e dizer para Deus: Pai, eu estou arrependido de orgulho, eu confesso o meu pecado de orgulho, e não quero ser mais uma mulher, um homem orgulhoso, não quero ser mais um filho orgulhoso, eu quero ter um coração humilde como o de Cristo, um coração manso, um coração obediente a Ti, um coração fiel, papai, porque a minha infidelidade, o meu orgulho me leva à infidelidade, à desobediência. E eu
indiferente e nem infiel a ti. Eu quero ser como Jesus foi. Pegue Jesus como referência. Eu quero ser como teu filho foi. Mas eu pode, irmão. Por quê? Porque a obra é de Deus. Deus é responsável por nós de fazer. Mas primeiro Ele está fazendo o quê? Um relacionamento. Ele não está impondo para você, você está expondo. Ele revelou qual que é o seu problema. Que quando você entra no quarto secreto, irmão, não é para você buscar coisas, é para você ter relação com Deus. É por isso que nós precisamos se dedicar mais a ter um relacionamento com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, né? Reconhecendo a cada dia, pedindo a Deus: Senhor, aonde eu estou falhando, Senhor, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso melhorar na minha fé. Eu não estou tendo resposta, Senhor, nas minhas orações. Eu não estou tendo resposta na minha fé. Eu não estou tendo resposta naquilo que eu pratico. O que está acontecendo? O Espírito Santo vai levar você, sabe por quê? Porque você já entendeu que você precisa do quarto secreto. E o que aquele quarto secreto representa para você? Entendeu? É isso que nós precisamos. Nós precisamos entender o que é o quarto secreto e que esse quarto secreto representa na minha vida. Qual a importância dele na minha vida? É aí que Jesus disse: vá para o teu quarto secreto. Fique longe de todo mundo e todas as coisas. Por quê? Fuja dos barulhos, né? Dessa vida. Os barulhos que te perturbam, os barulhos que te distraem, o barulho que te... Então, no quarto secreto, irmão, não tem barulho que te distraia. Não tem quem chame atenção. A atenção é única para o altar. A atenção única é para Deus. Porque não há mudança quando não há atenção. Não há aprendizado quando você não presta atenção. E não há aprendizado quando você valoriza o que você está sendo ensinado. Não há aprendizado que você verdadeiramente não pratica o que você está aprendendo. Não existe mudança nenhuma, não vale nada. A palavra de Deus não vale nada para nós se nós não praticarmos. É simplesmente um livro, uma história cristã. De quem criou ele, do princípio ao fim, só uma história da eternidade, só uma história cristã de fé. Ela não tem validade. É por isso que Tiago disse, chamou a atenção da igreja naquele momento: olha, meus amados, não sejam somente ouvintes, que isso não vai adiantar, não vai acrescentar, não vai trazer mudança. Vocês não vão ter uma vida de qualidade espiritual, uma vida realmente de fé, que vai verdadeiramente ser usada e vai trazer mudança, transformação na sua vida. Você não vai ter uma vida de qualidade, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de mansidão. Os frutos do Espírito não vai fluir na árvore. Por quê? Porque, irmão, o canal está com problema. Deus, a palavra de Deus diz que Ele não deposita ouro, não deposita o seu tesouro em vasos quebrados, rachados. Ele não põe a sua roupa nova em roupa, por cima de roupa velha, de trapo, emendado, costurado, que foi dado um jeitinho, que você acha que vai funcionar, que você acha que Deus é Deus de amor, que Deus é Deus de misericórdia e vai te compreender. Não! Um pai que faz isso com um filho, que compreende que o filho está errado, que o filho vive de forma errada, e ainda ele faz por onde? Quer depositar a riqueza dele, vai ter o quê? Problemas. A Bíblia chama isso do quê? Isso não é ser filho. Isso é ser um filho, mas um filho bastardo. Tudo que dá plano em quebra, vai embora, vaza. É o que Deus está falando. Se eu colocar o vaso aí, vai vazar, se tiver rachado. Então o que Deus faz? Primeiro Ele transforma você num grande vaso. E nesse processo Ele vai acrescentando. Ele vai te instruindo. Deus, Ele não dá assim, Ele não joga as coisas dele porque você é bonzinho, porque você é filho. Ele não joga as coisas dele assim para você. Não pensa.
Não pensa que a vida de paz, a vida de alegria, a vida de tranquilidade, mansidão, de amor, uma vida verdadeiramente de qualidade, ela vai vir assim, ser jogada para você. Não. Deus, Ele vai dando, conforme Ele vai te capacitando, conforme Ele vai te estruturando, conforme você vai. É que nem uma criança, né? Dá um carro na mão de uma criança, vai dar besteira, não vai dar? Dá um carro numa pessoa embriagada, vai dar besteira. Dá um carro na mão de uma pessoa irresponsável, vai dar besteira. Então, como que diz? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Não, irmãos. Deus está trabalhando. E onde é o lugar? É isso que o cristão precisa entender. Onde é o meu lugar de transformação? Não é igreja. A igreja é lugar de comunhão com os irmãos. Igreja é lugar de ser edificado, de aprender, de ser instruído, né? Edificado, vivificado. E Deus lançando todas as ferramentas que você precisa ter, que você precisa aprender, que Ele quer, Ele está revelando a sua vontade, Ele está revelando os seus planos, os seus propósitos, revelando as suas ferramentas, revelando todas como é que se diz, os seus produtos que vai te levar a uma vida bem sucedida. Agora é você que vai ter que colocar em prática. É você que vai ter que abraçar tudo isso, entender tudo isso, compreender tudo isso e colocar em prática. E aqui é um lugar, irmãos, fundamental na transformação de vida. É este princípio de relacionamento com Deus, comunhão e intimidade com Deus. E como que eu faço isso? O que a Bíblia Tiago diz? Quando te faltar sabedoria, peça a Deus, que Ele é generoso para te dar sabedoria. Então, tudo que você vai no quarto, irmãos, Deus está entendendo o quê? Opa! Ele tem um quarto secreto. Ele tem um quarto que não se chama púlpito, que Ele não busca coisas, que Ele não busca aplausos, que Ele não busca interesses próprios. Ele está buscando o quê? Obediência. Aprender a obedecer, aprender a ser fiel, aprender a fazer a vontade de Deus, aprender o que agrada a Deus. Então ali você é um lugar é o que a Bíblia chama lugar secreto, altar e lugar de aquebrantamento. Quer dizer, você está chegando ali dizendo o que para Deus? Deus, eis-me aqui. Isaías não disse isso? Quando Isaías não se sentiu incapaz de nada, quando ele se sentiu totalmente incapaz da obra do que Deus tinha para a vida dele, que era grande, maravilhosa, de um grande profeta, o que Isaías disse? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava dizendo, Senhor, Tu sabes de tudo, mas eu estou aqui para fazer Tua vontade. Então o que acontece? Você está dando o primeiro passo. Primeiro passo, você construiu um altar, um lugar que nós chamamos aqui, que nós acabamos de ler, de sacrifício. Sacrifício era feito aonde? No altar. Na presença, no altar, o que o altar representa? Representava na palavra de Deus a presença de Deus. Toda vez que o sacerdote queria que o pecado fosse perdoado, que as pessoas fossem perdoadas, que o seu país estivesse bem, que Israel estivesse bem, que as coisas dessem certo, para o rei ser bem sucedido, o que acontecia? O rei contratava ali um sacerdote, só o sacerdote podia entrar no altar, na presença de Deus. E ele entrava o quê? Ele não podia entrar na presença de Deus de mão vazia. Ele tinha que levar um cordeiro, e nós já temos um cordeiro, já foi dado o sacrifício para nós. O nosso cordeiro, quando nós vamos na presença de Deus, irmãos, Cristo vai conosco, o cordeiro vai conosco. Quando nós vamos na presença de Deus, Deus já olha para nós e diz assim: eita, que cordeiro lindo, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Eita, que cordeiro lindo, puro, verdadeiro.
que não tem pecado, sem mácula, sem ruga, o primeiro, o perfeito. Então nós vamos lá, então quando nós temos essa posição, nós estamos indo ali apresentar um sacrifício diante de Deus. E não é diante de púlpito, é diante de um altar, aonde a presença de Deus ela é real. E ali aonde começa, irmãos, uma real mudança e transformação. Porque é no secreto, aonde ninguém vê, aonde não tem aplauso, aonde não tem reconhecimento, aonde ninguém vê, é que você vê uma mulher e um homem ser transformado. Não é ser um orador. Existe uma diferença ser um orador, viu? E ter intimidade, comunhão com Deus. Tem muita gente que entra, tem o seu quarto de oração, mas a sua vida de oração é sobre coisas. É sobre o ministério dele, é sobre a igreja dele, é sobre o que? As coisas de lá, é sobre os interesses, é sobre riqueza, é sobre prosperidade, é sobre comida, é sobre bebida, é sobre o que a igreja precisa, dos interesses pessoais, que não dá uma qualidade de vida. Qualidade de vida vem de dentro. Mas quando o homem, a mulher de Deus entende que ela precisa ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus, de uma relação verdadeira, aberta. Paulo questionou a Deus, irmãos. Se você for ver lá na palavra do Senhor, Paulo questionou a Deus sobre a sua fraqueza. Deus não tem problema com fraqueza. Sabe o que Deus respondeu para Paulo? Deus respondeu para Paulo, continua a obra, fica firme, estou trabalhando. Enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo, eu estou trabalhando em você, eu estou trabalhando na tua vida. E Paulo foi reclamar da fraqueza. E o que Jesus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você sabe o que é poder, irmão? Poder não é aquela coisa sobrenatural, não. Poder é uma ação de domínio. Jesus quis dizer para Paulo, Paulo, eu tenho domínio sobre a tua vida. Poder significa isso. Poder não quer dizer uma manifestação que Paulo saiu daquele lugar, nossa, como um gigante, explodindo, não. Paulo entendia o que significava a palavra poder. Jesus estava dizendo, Paulo, eu tenho domínio sobre a tua vida. Graça significa graça na palavra de Deus. Essas coisas que nós precisamos do dicionário para interpretar um significado. O que significa graça? Favor, não merecido. Paulo, eu tenho domínio sobre a tua vida. Eu sei do que você precisa. Eu vou fazer tudo o que for necessário. Continua na visão, continua na pregação, continua fazendo o que eu te mandei fazer, continua sendo o que eu pedi para que você fosse. O resto, Paulo, deixa comigo. Eu estou no controle, no domínio, e eu sei as ferramentas, o que eu preciso fazer para mudar a tua dor. A tua dor não me incomoda, Paulo. A tua dor não atrapalha o teu relacionamento. A tua dor, Paulo, Deus quis dizer isso para Paulo. A tua dor não está me atrapalhando, Paulo. A tua dor não é o problema, não. A tua dor não é não. Fica em paz. A respeito da tua dor, deixa comigo, que eu tenho domínio sobre ela, eu tenho controle sobre ela e eu vou mudar ela. Fica em paz, continua firme no propósito, na relação, na comunhão, na intimidade e fazendo o que eu te mandei fazer. O que Jesus disse? As aves do campo não plantam, as aves do campo não semeiam, não trabalham, não faz nada na vida. Mas o que a Bíblia diz? Deus dá a ela o alimento, dá água que ela
alimento que ela precisa. Ela não tem que se preocupar, ela tem que fazer o que ela foi criada para fazer. Ser ave. Ser ave, voar. O resto deixa com Deus. É isso que Jesus quis dizer. A mesma coisa é com a gente, irmão. Nós precisamos saber o seguinte: o que importa, o que constrói na minha vida, o que me constrói, o que constrói na minha vida uma qualidade de vida. É o quarto, então eu vou para o quarto. É lá que começa o trabalho, é lá que começa a transformação, é lá que começa a mudança. Porque não teve nada. Se você vê em Jeremias, né? Jeremias 3, ou Jeremias 33, versículo 3, diz o quê? E eu te revelarei, busca-me. Olha o que Jeremias disse: busca-me. Busca-me de todo o teu coração. Busca-me com toda a tua força. Busca-me de todo o teu coração. Busca-me de todo o coração, irmão. O que Deus está falando? Quebrantamento, sinceridade, sem hipocrisia na presença de Deus, porque você não consegue esconder de Deus quem você é. Você não consegue esconder de Deus o homem orgulhoso, falso, mentiroso. Você não consegue esconder de Deus quem você é. É isso que nós precisamos entender. Então nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Isso é relação, é confissão, é entregar a Deus as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Muitas vezes, irmão, você sabia que a maioria dos nossos defeitos nós estamos procurando nas pessoas? É os benefícios, é o que nós muitas vezes buscamos na vida das pessoas. Eu queria que ela fosse boa para mim, mas ela não é boa para a pessoa. Eu queria que ele fosse honesto, mas ela não é honesta. Eu queria que ele fosse fiel, verdadeiro, mas ela é mentirosa. Eu queria que ele fosse santo, mas ela também não é santa. Eu queria que as pessoas fossem assim comigo. Mas e ela? Como ela tem que ser com as pessoas? Você entendeu? Então é um reflexo. E na presença de Deus, lá no quarto secreto, irmão, não tem conversa. Ou você se quebranta, ou você se revela com Deus para uma relação sincera e verdadeira, ou uma mudança. Quando há essa mente, amado irmão, você pode ter certeza, eu garanto para você. Eu digo isso como testemunha. Eu só vi a mudança de vida. A mudança de vida, irmãos, é quando tem conteúdo. E a oração de comunhão, não é oração de petição, a oração de comunhão e de intimidade com Deus leva você a uma transformação de vida. Muda a tua mente, muda a tua alma, tudo que está ali, tudo que está ali engranado, tudo que está ali preso, tudo que está ali, é limpo. Sabe por quê? Porque você está diante da presença de Deus. E sabe quem está lá mais? O Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Que na presença de Deus, no quarto secreto, o Espírito Santo está lá, sabe para quê? Com fogo. Todo altar teve fogo. Porque quando o sacrifício era levado, ele tinha que ser queimado. Todo sacrifício, irmão, depositado, ele tinha que ser queimado, passar pelo fogo, para que houvesse um incenso, né? O sacrifício, o que você ofereceu a Deus, ele era queimado. Entendeu? Então, quando você vai no quarto secreto, na presença de Deus, o que a Bíblia diz aqui? Nós vamos, e o que o apóstolo Paulo diz? Nós somos, quando nós apresentarmos a Deus, nós precisamos entender que nós somos o quê? Um sacrifício vivo, agradável. Temos que apresentar um sacrifício vivo, não é morto não, vivo, agradável, perfeito diante do Senhor, para que nós possamos experimentar a grande presença de Deus, a glória de Deus
Deus possa aceitar e as coisas possam fluir. E o que a Bíblia diz aqui em Mateus 6? Existe uma recompensa, né? Quarto secreto, e Deus diz: aquele que me busca no quarto secreto, eu sempre guardo uma recompensa para a vida dele. E qual é essa recompensa, irmão? É uma mudança de vida. A mudança, quando nós mudamos, nós conquistamos. As coisas, ela vem. Por quê? Porque nós estamos preparados para ela. Deus traz a nós porque nós estamos preparados para ela. Nós estamos prontos para receber ela. É diferente do mundo. A preocupação de Deus não é te fazer algo passageiro na tua vida, não é te dar uma alegria, né, passageira. O que Jesus diz? Tereis alegria em uma vida abundância, né? Em outra linguagem diz alegria plena, vida plena. E o que? Não passageira. Sempre no meio das dificuldades, das lutas, Ele vai te manter, Ele vai garantir o tesouro, Ele vai te manter a recompensa. Você não vai mudar, porque você já passou por transformação. Você vai ver, mesmo o que? Fogo. Então todo sacrifício, irmão, tem que passar pelo fogo. E a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo, lá em Levítico, né? Levítico capítulo 6, se eu não me engano, 6, acho que 12 e 13, está escrito lá, entendeu? O meu fogo, o fogo no altar, o Senhor disse, o fogo no altar, o meu fogo no altar nunca se apagará. O que quer dizer com isso? Fogo no altar. Quem que é o altar? Nós que nós criamos o altar. Tem que ter fogo continuamente para estar incendiado a nossa vida. Então todo cordeiro passa pelo processo do fogo, irmão. Então ali, quando você está na presença de Deus, você está passando por um processo de comunhão e intimidade com Deus, você está passando por um processo de purificação, porque o fogo ele tem dois propósitos: purificar, né? O que é a palavra purificar? Limpar. E depois santificar. O que é santificar? Torná-la pura e apta para o serviço. Quer dizer, separada. Santificação significa o quê? Não é você ser perfeito. As pessoas entendem isso errado. Deus está te falando assim: olha, você vai passar pela purificação, porque depois eu quero te separar. Foi o que Jesus disse: vós estão neste mundo, mas não sois deste mundo. Ele quis dizer o quê? Vocês são um povo separados. Vocês não são mais deste mundo. Agora vocês são meus. Vocês são um povo que eu vos separei. Para o quê? Para o propósito. Qual o propósito final da vida cristã? Além de uma vida vitoriosa aqui na terra, que Deus vai nos capacitar e vai nos dar, que nós vivemos, né? Sermos realmente, como Ele disse, irrepreensível. Nós vamos repreender, mas não vamos ser repreendidos. Nós vamos julgar, mas não vamos ser julgados. Julgar no bom sentido, né? Fazer julgar de forma certa e não vamos ser julgados. Então quer dizer o quê? Mas qual é o propósito final do cristianismo? Qual é o propósito final da nossa vida? A eternidade, a vida eterna também. Mas enquanto também estivermos aqui, o que a Bíblia diz? Sejamos uma testemunha real, viva para as pessoas. Amém? E aonde eu aprendo isso, irmão? No quarto secreto, irmãos. A oração é uma das armas que o diabo mais ataca a nossa vida. Nós não temos dificuldade de fazer leitura da palavra, muitas vezes. Nós muitas vezes não temos dificuldade, muitas vezes, de virmos para a igreja. Mas quando se trata de orar, parece que o inferno desce inteirinho, bate uma distração, a gente se dispersa de tal maneira, a gente se sente cansado de tal maneira, e a gente busca tanta desculpa. Foi que nem Maria e Marta, né? Qual foi a comparação delas? Né? Marta
sabia da comunhão, ela sabia da vida dela cristã. Mas o que Jesus pegou nisso daí? Por quê? Porque quando Maria, Jesus entrou e ela foi dar atenção total para Jesus, quando ela foi sentar aos pés do mestre, se ajoelhar aos pés do mestre e dar atenção para ele, e dar toda a atenção para ela, deixou tudo, largou tudo. Ele falou: olha, o mestre aqui é uma oportunidade única, não é sempre que ele está aqui, não, deixa eu aproveitar a oportunidade. E ela fez o quê? Aproveitou a oportunidade disso. Olha, Jesus está aqui, ele tem muito que me ensinar, ele tem muito que me ensinar, ele tem muito que fazer, o que ele tem muito que realizar na minha vida. Ele é o segredo, ele é a esperança, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor do Senhor. É dele que eu dependo, é dele que eu preciso. Então eu vou aproveitar agora, dar atenção total para ela, total para Jesus. E que Marta fez? Ah, Jesus, estou ocupado. Ô Maria, você não vai me ajudar a varrer a casa, lavar a louça, começa a desforrar as camas? Você não vai me fazer isso, fazer aquilo? Quer dizer, Marta estava preocupada quando tem mais coisas. Ela não entendeu que Jesus estava ali. Ela não compreendeu que era um momento único para ela. Que aquele momento não era do quarto, não era da cozinha, não era da nada. Não era dos fazeres da casa. Aquele momento era de Deus. Aquele momento era de Jesus. Ela não entendeu isso, Marta entendeu. Você viu a diferença? Por isso que ela foi exortada. Não, Maria, você está perdendo tempo. Ô, Marta, você está perdendo tempo. Maria vai ser recompensada pelo que ela está fazendo. Ela escolheu, ela fez a escolha certa. E é isso que nós precisamos compreender no reino de Deus. É isso que nós precisamos compreender na vida cristã. O que é fazer o certo? Quais são? O que constrói? Quais são os princípios? Quais são as ferramentas que vai construir uma vida, em primeiro lugar, para mim? O que a Bíblia diz aqui? Buscar primeiro o reino e sua justiça, quer dizer, reino e justiça. O que é justiça? É um juiz que julga a tua causa, ao teu favor. Tudo que você está passando injusto ali, tudo que você está vivendo injustamente, tudo que é dentro de você, que Deus olha como injusto, Deus vai operar ali naquele momento com Ele vai ter o controle da sua vida e vai atuar com a sua justiça. Quer dizer, tudo que é injusto na tua vida, Deus vai julgar, vai libertar você e vai fazer o que? Justiça. O que é fazer justiça? É você colocar num lugar de inocente. Né? Então ele vai te fazer o quê? Vai limpar tudo, vai manifestar a justiça dele e vai transformar você e tornar uma pessoa justa, não mais injusta, porque injustiça é sinônimo de injusto, não é assim? Então ele vai tornar uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? Justificada em Cristo. Você pode ser uma pessoa justa? Pode, em Cristo. Em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós recebemos a justiça de Deus, a mudança, a transformação nas nossas vidas. Então, amado irmão, nós precisamos priorizar, né, a vida de oração. Mas que tipo de oração eu estou falando? De relacionamento, aonde te traz uma verdadeira comunhão e intimidade com Deus. Aí nós vamos ver, como diz lá em Jeremias 33, versículo 3, e ele começa a revelar as coisas ocultas e firmes que nós não conhecemos. Quer dizer, tudo que está escondido no mundo espiritual, no reino de Deus, né? Buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? Então Deus começa a realizar o que Ele tem para realizar na tua vida. Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você necessita, entendeu? E Ele vai realizar. Por quê? Porque Ele está vendo que você está priorizando. Você está buscando que sua vida mude em primeiro lugar. E que depois as demais coisas é um segundo plano. O primeiro plano tem que ser uma mudança na sua vida. O segundo plano é as coisas. Porque quando você atinge o primeiro plano, o segundo plano acontece. Então nós precisamos, essa foi a revelação que Jesus deu para os discípulos. Essa foi a revelação, a direção
deu para os discípulos, para que suas vidas fossem mudadas e que ele pudesse ter seus ministérios, sua vida cristã bem sucedida, com qualidade de vida. Então é na presença de Deus. Você precisa construir um altar para Deus na sua casa. Você precisa construir um quarto para Deus na sua casa. Tem que haver um ambiente lá aonde você, todos os dias, amado irmãos, você vai se apresentar diante de Deus, para a presença de Deus. Todas as nossas frustrações do dia a dia é decorrente do que nós não buscamos em Deus. Por quê? Porque quando nós estamos com uma vida de comunhão com Deus e de intimidade com Deus, irmãos, foi o que Deus disse, recompensa. E o que é recompensa? Foi o que Jeremias disse: Ele nos revelará as coisas ocultas e firmes que nós não sabemos. Você sabia que os inimigos nunca conseguiam pegar Israel desprevenido? Você sabia que, como é que se diz, os inimigos, os adversários de Israel nunca conseguiram pegar Israel desprevenido? Sabe por quê? Porque Deus estava na vida deles. E toda vez que o inimigo estava armando, arquitetando, planejando alguma coisa, Deus já revelava para aqueles que tinham comunhão e intimidade com Ele. Então, o que Deus quer dizer conosco aqui, irmãos? Não pega nada. Quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, teu inimigo nunca vai pegar você de surpresa. Pelo contrário, você vai sempre saber antecipadamente. Lá no teu trabalho, você vai saber antecipadamente. Na tua família, você vai saber antecipadamente. Os problemas, você vai saber antecipadamente. Por quê? Porque a tua relação com Deus agora é diferente. É diferente com Deus. Comunhão, intimidade com Deus. Eu não estou falando vida de oração, oratória. Ele tem a vida de oração, de petição, tem a vida de ação de graça. Eu estou falando a vida de oração que te leva à comunhão, um relacionamento com Deus, uma intimidade, uma comunhão e uma intimidade com Deus, aonde tua vida sai de lá transformada, aonde lá a presença de Deus, o fogo de Deus se manifesta, queima, purifica você e você sai de dentro daquele quarto com uma mente, com uma percepção, com uma natureza mudada. É por isso que eu não abro. Todas as vezes, toda mudança da vida, ela nunca vai vir só no não, é oração, é no quarto secreto que tudo começa. Se a gente for ver a história da palavra de Deus, a história de todos os homens e todas as mulheres que Deus chamou para um plano, para um propósito, para uma missão, como nós chamamos, foram mulheres e homens que tinham quarto secreto. Foram homens e mulheres de relação, de comunhão e de intimidade com Deus. Priorizava estar na presença de Deus, priorizava o quarto secreto, a presença de Deus, priorizava a comunhão e intimidade com Deus, priorizava a vontade de Deus em primeiro lugar, priorizava o plano de Deus em primeiro lugar. Então, no quarto secreto, irmão, Deus tem condições de tornar o teu coração, tirar o teu orgulho, a tua soberba de submissão a Deus. Entendeu que esse é o problema do homem? Entendeu? Achar que sabe tudo, pode tudo, faz tudo, resolve tudo do seu jeito. Ele quebra e te faz um vaso purificado no fogo. Ali, ó, sacrifício. Onde tem sacrifício tem que ter fogo. E o sacrifício só é apresentado no altar.
Não se apresenta em qualquer lugar, se apresenta no altar. É no altar da adoração. E foi ali que mudou a história. Foi ali que Deus conseguiu cumprir todos os planos e os propósitos que Ele tinha em toda a sua história, até na igreja primitiva, no nosso Novo Testamento, irmão, no Evangelho, até em Jesus, a obra ela foi permitida, sabe por quê? Foi cumprida, sabe por quê? Jesus, antes de tudo dos seus fazeres, antes dele sair para fazer qualquer coisa, ele buscava o Pai. Quando ele via que estava com os discípulos, ele deixava os discípulos para lá e ia para o deserto. Quando menos o discípulo esperava onde está Jesus, está lá no monte orando. Para que Jesus precisava orar? Ele era filho de Deus, mas ele deu um exemplo para nós, que ali ele estava como homem ele precisava ter uma vida de oração, porque ele sabia que lá na frente ele precisaria que a igreja, nós como cristãos, que somos a sua descendência, precisamos aprender, termos uma vida de oração, de relacionamento, comunhão e intimidade com Deus, a qual nós chamamos comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Quando você desenvolve isso, irmão, o Espírito Santo, foi o que Paulo disse, foi o que Jesus disse, né, Paulo? Minha graça te basta. Ele quis dizer o quê? E meu poder se aperfeiçoa. Ele quis dizer, Paulo, estou no comando e eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que você precisa. Fique em paz. E é isso. Quando nós vamos lá, Deus está falando, ó, pastor Elielson, irmão Eduardo, irmão, não precisa, não se preocupe, vocês estão aqui fazendo a minha vontade. Lá é comigo. Suas necessidades, o que vestir, o que comer, o que beber, seu futuro, as realizações, eu vos acrescentarei. Amém? Vamos ficar de pé.